Hoje nós vamos começar nosso estudo sobre pré-história. Bom, antes eu gostaria de dar alguns disclaimers, porque sempre quando é a primeira aula, eu acho importante dar sobre o que é, porque ao longo das explicações, da medida que o tempo vai passando, não tem essa necessidade, mas no início tem. Para a gente dizer para onde isso está se encaminhando e para que isso serve. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre história. Na verdade, isso tange a antropologia, mas aí é que tá. A minha interpretação histórica, ela é muito diferente da interpretação acadêmica, porque eu sempre vi a interpretação acadêmica como uma forma um pouco limitada, e principalmente limitada através de estímulos temporais, porque essas delimitações que nós estudamos na escola, na história tradicional, elas foram feitas no século XIX, início do século XX, quando eles ainda tinham muito pouco conhecimento acerca de arqueologia e principalmente de psicologia humana, de antropologia com uso de recursos genéticos. Então, são divisões históricas baseadas na visão deles, e elas não cabem mais para a visão que nós temos. Eu esqueci de gravar a tela. Eu vou colocar aqui para gravar, porque vai ser importante eu fazer algumas anotações acerca de hoje. Pronto. Então, hoje nós vamos começar nosso estudo de história, nossa primeira aula de história com pré-história. Deixa eu ver se está gravando aqui também. Tá. Pré-história. Por que nós vamos começar a estudar história e o ser humano pela pré-história? Porque o estudo de história, ele é um pouco enviesado. Ele se baseia no fato de que você só pode se basear em registros históricos escritos para definir o que ocorreu em alguma época. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você encontre uma casa abandonada na sua cidade. Aí você entra na casa para explorar, para saber quem é que morava ali, descobrir coisas. E aí você vê as coisas ali empoeiradas, meio destruídas. Você chega na sala de jantar da pessoa e vê um quadro de Jesus. Jesus da Divina Misericórdia. Aqueles raios saindo da mão dele. Você não tem nenhum registro escrito da pessoa que morava ali, lavrado em cartório, de que ela era cristã. Mas pela imagem e pelo posicionamento no contexto, você sabe que ela era católica. Você não sabe se internamente ela era, pessoalmente, psicologicamente, se ela acreditava ou não, mas o posicionamento daquele ser no seu contexto era católico. Então, você consegue descobrir coisas através da observação de caracteres no espaço, e eu acho que são coisas muito mais efetivas do que através de registros escritos. Sabe por quê? Porque os registros escritos, eles são a visão da pessoa que estava escrevendo aquilo. Então ela pode ser muito bem enviesada, ela pode ser muito bem distorcida pelo que a pessoa queria ver daqueles acontecimentos, ela pode ser mentirosa. A pessoa pode ter escrito o que ela quisesse ali, naquele documento, naquele diário, naquele testamento, o que seja. A questão é que documentos escritos não podem ser a principal base histórica para se presumir o que o ser humano fazia. Eu creio, pessoalmente, na minha visão, que deve ser a psicologia, estudar o ser humano agora, porque o modelo não mudou. Apesar do entorno ter mudado, o modelo do ser humano ainda é o mesmo. O cérebro e como ele reage ao ambiente. Psicologia, neurologia e, principalmente, como eu falei, fenômenos externos, não escritos. Então, objetos, basicamente isso, objetos, e podem ser arquitetônicos, podem ser culturais, objetos no geral. E a pré-história, ela se baseia nisso. Ela é uma divisão feita pelos historiadores modernos, como eu falei, no final do século XIX, início do século XX. Eles acharam, o que a gente vai falar sobre história? O que é história? Eles resolveram definir história
como tudo que foi escrito, registros escritos. Antes da humanidade ter registros escritos, a gente chama de pré-história. Isso vai até quando? Até sempre. Para baixo da pré-história, então a humanidade inventou a escrita. Antes, deixa eu escrever aqui. Antes da invenção da escrita, até desde sempre, eles consideraram como pré-história, como uma fase histórica que não era devidamente entendível nem precisava ser entendida para que você entendesse as civilizações modernas. Porém, isso é uma visão um pouco ignorante, porque se você pensar, a maior parte da história da espécie humana está na pré-história. Eu tenho que ficar vendo aqui para ver se ainda tem espaço de armazenamento, porque às vezes o celular vai parar de gravar e aí eu vou ficar falando aqui à toa. A maior parte da existência da espécie humana, desde que ela evoluiu na natureza para o que nós podemos definir como espécie humana, que é sempre um limite meio borrado, que toda geração quer redefinir de onde surgiu, qual é o limiar perfeito que nós podemos dizer, é 2 milhões de anos, 2,5 milhões de anos, é 10 mil anos, enfim. Mas desde que a espécie humana surgiu, até quando eles acham que a escrita foi inventada, que são os primeiros registros que ainda temos hoje, que é na Suméria, aquela civilização que existiu. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse é um mapa. Não, meu filho, eu quero ver a imagem. Ó, isso daqui é o Rio Eufrates, o Rio Tigre, o Golfo Pérsico. E aqui nós temos a Suméria, que eles acham que foi a primeira civilização que criou a escrita. Bom, então, a partir da Suméria seria história. Antes da Suméria, a gente vai definir como se não fosse história, e a academia aceitou isso. E nós estamos estudando o ser humano, o objeto mais importante do universo, com essa visão. Eu não creio nisso. E aí eu vou explicar ao longo das aulas o porquê. A minha visão é muito diferente de análise do ser humano e do desenvolvimento dele através do tempo e da civilização. Então, nós definimos aqui, por que eu vou começar nossos estudos históricos pela pré-história? Por quê? Esses historiadores, eles achavam que não era relevante você estudar a pré-escrita, o início das civilizações, o início das organizações sociais, para definir o ser humano. Porém, no mundo em que a psicologia já desvendou, entre muitas aspas, porque eu também quero fazer um disclaimer depois sobre isso em algum vídeo, mas depois que a psicologia desvendou e mapeou os processos mentais do ser humano, definindo ele como indivíduo, eu acho que é crucial você entender a relação dos nossos primeiros ancestrais que tinham esse hardware mais recente com o seu ambiente, no nível biológico mesmo, para que você entenda como a cultura surgiu como fruto dessa biologia e dessa relação intrínseca desse animal com seu ecossistema. E a pré-história, ela tem um efeito definitivo nisso, porque antes das culturas moldarem o ser humano, você consegue compreender como esse hardware novo, dessa nova espécie, reagia às suas relações ambientais. Então, como o ser humano é por dentro, em essência. A segunda coisa estudando uma parte da pré-história, e aí é que eu quero botar o primeiro disclaimer aqui. Nós vamos estudar sobre a pré-história da Europa. Por quê? Continente europeu. Por quê? Porque as diversas civilizações e grupos culturais que surgiram nesse continente, a gente pode até pegar o Levante ali, a bordinha do Levante, elas deram origem à civilização que nós vivemos hoje no mundo inteiro, que é a civilização contemporânea, que hoje em dia já se espalhou até para a Ásia, para a África. Ela é, ou você pode chamar de civilização ocidental. Ocidental significa
vem do latim, que significa aquilo que está no oeste. Porque se você pegar o mundo antigo, a Ásia estava no leste e a Europa estava no oeste. Então era a civilização oestiva, se a gente for traduzir para o português tosco, ocidental, do latim. Porque ela que deu origem à nossa civilização. E vocês vão ver que, entendendo como esses primeiros povos que se assentaram nessa região se organizavam e entendiam o mundo antes da escrita mesmo, você pode ver que a civilização moderna de hoje, ela é um fruto disso, ela é filha disso, culturalmente, e que há uma distinção muito grande dela para as civilizações que habitaram outros mundos. E é tão distintiva que ela conseguiu dominar o mundo inteiro. Então, primeiro disclaimer, nós vamos estar estudando a história da Europa, a pré-história da Europa, não de outros locais, de outros mundos, como eu chamo, porque esses outros mundos desenvolveram civilizações distintas e que hoje em dia não são mais relevantes para o contexto cultural, porque elas já estão todas englobadas dentro da civilização moderna, que é o fruto mais recente da pré-história da civilização ocidental. Nós podemos considerar, pela minha visão, as outras civilizações como civilizações mortas. Elas já foram engolfadas, então elas não têm uma cultura própria. A cultura delas foi maculada, foi dissolvida dentro da estrutura cognitiva da civilização ocidental. E aí vocês vão ver que eu tenho uma definição de sociedade muito diferente do acadêmico, porque é como se a sociedade fosse algo vivo e, ao mesmo tempo, eu vou explicar depois. Pré-história é um conceito muito ignorante, é um conceito muito tosco, porque você jogar todo mundo, todo o globo, das diversas etnias diferentes, biológicas mesmo, a qual denomina-se ignorantemente de Homo sapiens, é um generalzão. Nenhuma espécie de animal nós classificamos dessa forma, mas o ser humano convencionou-se pós-século XX, devido a todos os escândalos ocorridos, de que nós poderíamos jogar tudo dentro de uma mesma classificação biológica. Então, dentro dessa classificação biológica, a histórica também acompanhou. Então se jogou tudo que ocorreu no globo a partir da Suméria como pré-história. Isso é de uma ignorância tremenda, porque eu vou colocar esse segundo disclaimer assim. Vocês acham que a escrita nasceu na Suméria? Ela simplesmente brotou em uma civilização. A Suméria nasceu assim, ela surgiu assim, como está nessa imagenzinha aqui, e simplesmente as pessoas pensaram de um dia para o outro, acordaram, alguém acordou, foi um ser, um gênio, um Leonardo da Vinci acordou e falou: eu vou criar uma forma de grafar símbolos para que eles sejam transferíveis através do tempo e do espaço e não necessitem de um ser humano oralizando aquilo. Óbvio que não. Seres humanos sempre tiveram a tendência de simbolizar coisas, porque nós temos inteligência simbólica. Então, quando você pega essas civilizações aqui, que nós representamos assim erroneamente como se fossem macacos, né? Quando você pega essas sociedades primitivas, eles tinham o mesmo hardware que nós temos. Então você acha que eles não tinham capacidade de criar composições simbólicas de acordo com a necessidade do seu mundo? Eles tinham. É o mesmo computador que eles tinham na cabeça. A diferença é que as necessidades de criações e de tecnologias deles eram diferentes para esse mundo aqui. Então, a questão que eu quero dizer é que eles tinham um sistema de escrita, só que eles não precisavam representar números, economia, arquitetura. Eles não tinham essa necessidade, porque o mundo deles exigia necessidades diferentes. As necessidades deles eram uma relação muito basal ainda. Olha isso, é uma relação muito basal ainda com o universo natural. Então, consequentemente,
o sistema de escrita deles, sistema de representação. O que é escrita? Representação simbólica de algo, através da grafia. O sistema de escrita deles ia ser semelhante às necessidades que esse mundo deles exige deles. Então, por exemplo, vamos supor que dentro de uma cultura pré-histórica espalhada por um determinado range geográfico, você encontre constantemente na arqueologia esse símbolo aqui. Você vai em uma caverna, você encontra isso. Esse símbolo aqui, exato. Essa estrelinha, asterístico, você encontra isso numa caverna, você encontra isso escrito numa pedra no meio do deserto. Você encontra isso cravado numa árvore fossilizada. Através de uma ligação geográfica. Então você vai em diversas áreas da Alemanha, você vai encontrando isso aqui. O que isso significa? Escrita. Isso simboliza algo dentro do mundo, do contexto cultural e social deles. Nós não podemos chamar isso de escrita. Só que eles não precisavam escrever palavras, porque ainda não havia necessidade. O mundo deles ainda não pedia isso deles, mas eles tinham essa inteligência. Então, é um erro ignorantíssimo você achar que do nada na Suméria brotou a escrita. A escrita sempre existiu, o potencial dela sempre existiu. É uma relação muito mais lógica você pensar que a escrita foi sendo desenvolvida ao longo das eras de uma forma progressiva, assim como as cidades também foram sendo desenvolvidas de forma progressiva. Isso aqui não brotou do nada. Deixa eu ver se eu encontro alguma imagem representativa. Olha isso aqui. Não é muito bem o que eu queria encontrar, mas olha isso aqui. Revolução Neolítica, tá? Faz mais sentido. Porque eu quero mostrar para vocês. Depois disso aqui, ocorreu uma coisa que nós chamamos de Revolução Neolítica. Eu ainda vou explicar isso para vocês. As pessoas começaram a se assentar. Elas viram que era mais vantajoso. Algumas pessoas, de novo, não é a humanidade inteira. Alguns grupos humanos, em determinadas, bem específicas regiões, começaram a se assentar perto de grupos de água e praticar agricultura. Eles viram que isso era mais vantajoso. Pastoralismo não. Isso aqui é uma imagem falsa. Isso não existia nessa época. Domesticação de animais. Isso é bem recente, na verdade. Eles começaram a se assentar. Isso daqui foi nessa região aqui, do Levante. Não dá pra ver direito. Inferno. Ai, maldição. Isso aqui, ó, o Levante. O Levante e o Crescente Fértil foram as primeiras civilizações humanas que resolveram se assentar. Nessa grande região aqui que nós chamamos de Crescente Fértil, nós podemos até pegar o Cáucaso. O Cáucaso, sim. No Neolítico. Então é muito mais lógico você pensar que a escrita foi um desenvolvimento progressivo. Porque se essa civilização aqui, essa sociedade, não tinha necessidade de representação de nenhum elemento simbólico de forma mais complexa, palavras, símbolos mais complexos que podem até se intrincar formando frases, coisas do tipo. À medida que eles foram evoluindo para isso aqui, eles tinham, porque essa civilização, ela tinha que contabilizar essa sociedade, não é civilização. Essa sociedade, ela precisava contabilizar à medida que ela iria plantar os grãos para quando eles precisavam ser colhidos. À medida que tinham determinadas manadas de animais que iam visitar eles em determinadas épocas do ano, eles precisavam contabilizar isso. Então é muito provável que essas proto-civilizações da Revolução do Neolítico tinham um sistema de escrita mais complexo do que o próprio símbolo. Eles poderiam simbolizar, por exemplo, isso, mais isso, mais isso, ideogramas. Isso significava que em determinada época do ano, alguma manada de bisão iria passar por aquela região. Isso era útil, porque você poderia passar para as gerações seguintes conhecimentos que eles teriam que perceber através do empirismo. Então você poupava eles de ter que gastar energia idealizando ou não isso. À medida que essas proto-civilizações na região do Levante
começaram a ficar mais complexas, elas viraram vilas e foram crescendo. Porque quando você tem alimento em abundância, até num circuito de bactérias você percebe isso dentro de um meio de cultura. Quanto mais alimento você joga, ou uma planta, quanto mais adubo você joga, mais aquilo se desenvolve. Então quando você tem um sistema de alimentação baseado na agricultura, que ele é periódico, você não precisa mais contar com a natureza, com a boa vontade das coisas para você ter alimentação, você tem um boom de população. É natural que aquilo ali vai escalando. Então, à medida que essas civilizações foram, que essas proto-civilizações, não pode chamar isso de civilização de jeito nenhum. À medida que essas proto-civilizações agrícolas foram crescendo na base do Levante, elas foram se tornando vilas. Depois, o que nós poderíamos chamar hoje de bairros, coisas muito grandes. Depois, cidades. E não existia isso em nenhuma parte do mundo. Eles foram os primeiros de todo o globo. As cidades, depois de, vamos botar aí, 1000 anos de acúmulo de tecnologia, viraram isso aqui. Cadê? Eu saí. Isso aqui. Porque não é difícil você inventar um tijolo e você ir empilhando tijolos e você ir vendo o que isso dá. Depois de 1000 anos, sem fazer nada, é óbvio que eles iam desenvolver coisas mais complexas. E é óbvio que eles tinham alimento em muita abundância devido à agricultura, devido à região que eles se instalaram, que era muito propícia para isso. O clima de lá é muito bom. Hoje em dia virou um deserto, mas antigamente aquilo lá era muito fértil. E aí depois a gente vai estudar isso na queda das civilizações da Idade do Bronze. Antes não era um deserto. Então essa civilização virou, essa proto-civilização virou uma civilização. E aí sim a escrita se complexificou. Deixa eu ver se ainda está gravando. Porém, ela não nasceu na Suméria. Como eu acabei de provar para vocês, a proposição da escrita sempre existiu latente na humanidade. E ela sempre foi desenvolvida de acordo com o que o meio pedia daquela sociedade, daquele agrupamento humano. Os povos de caçadores e coletores nômades, o meio deles não pedia que eles escrevessem coisas. Ainda assim, a inteligência simbólica deles se desenvolvia e se manifestava na sua natureza nisso aqui. Os símbolos que eles desenhavam são repetitivos à medida que a cultura ia se espalhando pela região geográfica. Então nós podemos dizer que isso era um sistema de proto-escrita imagético, da mesma forma que os chineses têm os ideogramas. A escrita deles não era gráfica não, ela não era fonética. Isso aqui não representava a fala, mas isso aqui representava um sistema que existia no mundo. Então nós podemos dizer que isso aqui é a escrita. À medida que eles foram virando realmente vilas e criando coisas mais complexas, ela foi se complexificando com certeza, porém nós não temos registros escritos disso, nós não temos registros preservados disso. Por quê? Porque quando os historiadores definiram que a Suméria seria a base para o estudo, para partir a humanidade em história e pré-história, eles fizeram isso porque a Suméria tinha os registros mais antigos de grafia preservados, que são aquelas tábuas de argila. Elas foram preservadas porque essa sociedade existe num contexto muito específico, que é um local muito seco e arenoso. Então essas tábuas de argila não sofreram erosão do tempo, muito pelo contrário, elas foram secando cada vez mais e ficando cada vez mais preservadas debaixo da areia e dos escombros dessas civilizações. Então, você pode dizer, até propor, que esses primeiros historiadores do século XIX, que proporam essa divisão da história, eles proporam essa divisão da história baseado numa coincidência, uma mera coincidência, porque esse armazenamento de registros históricos através das tábuas de argila só foi preservado isso ao longo dos milênios para chegar na modernidade por causa de uma coincidência, porque essa civilização estava em um contexto geográfico que era propício para isso. Porém, você dizer que as sociedades que vieram antes disso aqui, dessa coisa complexa, não tinham sistema de escrita, é uma ignorância.
Porque é óbvio que eles tinham, só que esse sistema não foi preservado, porque eles não habitavam regiões tão propícias, ou então não escreviam em materiais tão propícios, que promovesse a preservação desses registros ao longo do tempo. Eles não escreviam em pedra nem em argila. Nós podemos dizer que eles escreviam em tábuas de madeira, que são elementos orgânicos que foram dissolvidos com o tempo, ou em papiros, ou em pele de animais, em couro. E realmente esses materiais não foram preservados. Mas você dizer que as proto-civilizações que deram origem à Suméria não tinham escrita, ela simplesmente brotou, é você ser retardado, basicamente isso. Então, a visão que eu tenho de história é muito diferente. Você não pode dizer que a história nasceu na Suméria. Isso é um absurdo você dizer isso, que ela simplesmente brotou. E a escrita e a roda, milênios de acúmulo de conhecimento de civilizações que eram basicamente orais ou que tinham proto-escrita. Ou seja, elas tinham símbolos organizados para significar coisas que o meio delas pedia para elas. Então, a escrita, para você definir o que é história humana e o que não é história humana, é falsa. É uma ignorância tremenda. Então, o primeiro disclaimer que nós vamos ter do início dessas aulas, que são a pré-história, é: nós estudaremos a história da Europa Ocidental. Por quê? Porque ela deu origem à nossa civilização, que é a civilização global contemporânea, a única que ainda existe até hoje e que vai continuar existindo, porque ela eliminou todas as outras. A escrita para definir o que é história e o que não é história é um sistema muito ignorante e falso. E é por isso que eu vou começar o estudo da história e dessa série de história pela pré-história. Outro disclaimer. Eu vou começar esse estudo baseado na pré-história das civilizações ocidentais, dos grupos étnicos que nós chamamos de ocidentais, que começaram ali na região do Cáucaso e da Anatólia. E vocês vão poder ver que através da arqueologia e do sistema de... Eu esqueci, tem um termo exato para isso que eu quero lembrar, mas eu não vou lembrar. Então, o sistema da arqueologia e da presunção de significado é muito mais efetivo, vocês vão perceber isso, eu vou ensinar isso. É muito mais efetivo do que o sistema de registro escrito. Foi o que eu falei para vocês. Quando você entra na casa de uma pessoa e você analisa os objetos e para que cada objeto servia, e você conhece a psicologia do ser humano, é muito mais efetivo para você pré-determinar como aquele grupo humano existia no ambiente do que registro histórico. Porque o registro histórico é factível, ele pode ser falseável, a pessoa pode ter escrito o que ela quiser ali. Ele é baseado na interpretação do consciente daquela pessoa acerca do seu ambiente. Então, o registro escrito, os documentos, a documentação escrita, ela é muito imprecisa para você determinar a relação daquele grupo e como ele existia no ambiente. O sistema de presunção através da organização das criações do povo no espaço ligados à organização psicológica moderna que nós temos hoje é muito mais preciso para você determinar a relação de um ser humano e de sua civilização com o ambiente do que o registro escrito, documental. Isso nós vamos aprender através desse sistema de aulas de história. Então, essa é a primeira aula e ela serviu basicamente para dar uma tônica do que vai ser esse sistema de aulas. Por que eu vou começar pela pré-história? Por que eu só vou estudar a pré-história da civilização ocidental? E porque a arqueologia e o sistema de presunção é muito mais fiel a você desvendar o que aqueles seres humanos faziam do que o sistema usado pela academia hoje em dia e
criado no século XIX, que é o registro escrito. Outra coisa, essa é a minha visão para entender o mundo. Não é a visão da academia, não é a visão que se passa nas escolas, porém é a visão que eu analisei e eu percebi que é a mais efetiva para que você entenda como o mundo funciona. E aí é que eu vou colocar o quarto disclaimer. Por que esse sistema de aulas de história? Para que serve história? Para que serve história? Vocês sabem para que serve história? História é uma das matérias mais inúteis para o ser humano estudar. Por quê? Porque, como eu falei, a história, como é concebida pela contemporaneidade, ela é um grande sistema de falsidades colocado de forma encadeada. O que nós estudamos, seja na escola de forma básica, isso é outro disclaimer que eu esqueci de dar. Seja na história que nós estudamos na escola e que põe na nossa cabeça de forma básica, ou seja na escola que se estuda nas universidades, no curso de história, como eu falei, ele é baseado principalmente em registros escritos e documentais. E outra característica definitiva que põe importância em um documento histórico são testemunhos. Então, se você tiver mais de um registro escrito dizendo a mesma coisa com fontes diferentes, é provável que aquilo seja verdade, de acordo com o curso da Academia de História. Eu creio que isso é uma baboseira. Na verdade, eu acho que se você varresse o estudo da história, das massas em geral, você teria um desenvolvimento muito maior de canalização de energia para outras áreas de estudo da humanidade. E desenvolveria muito mais a sociedade. Por quê? Porque a história é basicamente um grupo de relatos completamente que tendem, às vezes eu esqueço alguns termos e eu quero usar aquele termo específico, então meu pensamento não flui se eu não usar aquele termo. Qual é aquele termo que uma coisa tende para um lado parcial? Os registros históricos que nós temos da humanidade hoje em dia, eles são grupos de documentos completamente parciais, de acordo com quem escreveu. Então, como eu disse no início, é um sistema muito falível para você pré-determinar como aquele grupo funcionava no ambiente, porque ele vai se basear em quem escreveu. Quem escreveu vai ter uma visão parcial da realidade, que muito provavelmente vai tender para a própria pessoa, para o próprio grupo da pessoa, e você não sabe o que aquela pessoa misturou de verdade e mentira naquele documento. E toda a história moderna se baseia nisso. História, ao meu ver, é uma das matérias mais inúteis que se estuda, porque é tudo mentira. É tudo um grande grupo agrupado de baboseiras, que mistura mentira, verdade, alguns eventos que ocorreram misturado com a parcialidade da visão das pessoas que relataram aquele evento. Então, para você entender o ser humano e os grupos do ser humano no ambiente, isso é completamente patético. Se você tirasse o estudo de história da humanidade, a humanidade iria progredir tanto, mas tanto, espiritualmente, moralmente, tecnologicamente, porque a história não é necessário. Esse grupo de mentiras que nós estudamos não é necessário para que o ser humano entenda o seu ambiente e se relacione bem com ele. Esse é o primeiro ponto. Então, por que eu estou fazendo um grupo de aulas de história? Porque eu acho que para uma pessoa, para vocês, para os nobres, para vocês que querem entender bem o ser humano, se formarem na sociedade, vocês precisam entender padrões de organização e de relação que o indivíduo e o corpo humano, principalmente, têm com o seu ecossistema. Esse padrão, como é um padrão, ele é repetido através de um espaço de tempo. Então, quando você estuda o que os seres humanos realizaram através de um espaço de tempo, nos ambientes diferentes, se você consegue pensar padrões de comportamento, você consegue mapear o indivíduo humano. Mapeando o indivíduo humano, você tem mais um recurso
para se relacionar na sociedade contemporânea, hoje em dia, com os seus semelhantes. Cara, mapeamento de padrões é como você compreende a psicologia desse animal. E é como você vai dominar a sociedade. E é para isso que se propõe a formação de um nobre. Um nobre tem que ficar acima da sociedade. Ele não pode ser regulado por padrões que ele não compreende. Você precisa compreender o ser humano. Toda a organização e o sentido da formação de um nobre, como esse curso se propõe, como eu proponho para você, para formar você, é que o nobre seja o ser humano que alcançou essa potencialidade, e para alcançar a sua potencialidade, ele precisa entender o meio em que ele está inserido, e um dos principais meios em que ele está inserido é a dinâmica humana. Como você pode querer alcançar a sua felicidade sem entender como o ser humano funciona, como isso aqui e os seus semelhantes funcionam? Então você pensar padrões de comportamento de determinadas castas e de determinados padrões de sistema de organização, principalmente, do animal no ambiente, é você compreender como se relacionar com esse animal hoje. Então o que eu proponho não é esse estudo básico de história de o que o faraó X fez em determinada época, mas como aquela sociedade se organizava, como essa sociedade se organiza da mesma forma hoje. Vocês vão entender que o ser humano não mudou nada. E como você pode se inserir nisso propositalmente, dentro dessa dinâmica humana, de relações de sociedade, de economia, de política, para que você possa estar sempre no topo, para que você possa dominar, para que você não seja uma vítima dos sistemas. E isso vai depender, é claro, do seu talento, da sua posição social, de como você, das suas limitações naturais, sejam elas biológicas, sejam elas físicas, porque o biológico tem várias denominações, tem várias ramificações, podem ser físicas. Às vezes você nasceu aleijado, às vezes você nasceu com uma deficiência, às vezes você nasceu com um QI muito baixo. Então vai depender das suas limitações naturais, das suas limitações sociais, de qual classe social você foi inserido. Vai depender de muita coisa. A vida de cada indivíduo é muito única. Porém, você entendendo como os sistemas que estão à sua volta te inserem, te puxam e te relacionam, você, através da sua inteligência, vai conseguir, e da sua vontade, vai conseguir se compreender mais neles e até definir o seu papel neles, dependendo das suas capacidades naturais, como eu falei. E você vai poder, basicamente, eu vou falar numa linguagem tosca, eu tenho essa limitação de ser muito prolixo. Você vai poder definir onde você está na sociedade e você vai poder buscar a sua própria felicidade individual. E é basicamente isso que um nobre, essa é a definição de nobre que eu criei. Um ser humano que, entendendo a si mesmo, entendendo a sua relação com o ambiente, pode buscar a sua felicidade individual, independente dos meios, independente da religião, da economia que ele escolhe, do grupo social que ele escolha se inserir. Cada um vai se sentir feliz em um determinado padrão. Porém, independente desses padrões, o animal que se insere ali é o mesmo, é o indivíduo humano. Então, um nobre sabe se relacionar, um nobre sabe para onde ele está indo, um nobre sabe o mapa da sociedade, como ele está se relacionando e os mecanismos que a sociedade tem para se relacionar com ele. E ele sabe driblar e manipular esses mecanismos ao seu favor, buscando assim a sua felicidade. Um nobre, naturalmente, domina. Um escravo, naturalmente, é dominado. E não sabe por que é dominado, porque ele não tem intelecto para definir essas relações de sistemas. Então, basicamente, para isso. A história, dentro desse curso de aulas, se relaciona com a escola nobre, com a área escola de nobres do Brasil, no sentido de que é mais um mecanismo para que você entenda os sistemas na qual você está inserido e como você pode se bem relacionar com esses sistemas e usar esses sistemas a seu favor. Para isso que nós vamos estudar história. Porque se fosse para como a sociedade chama a história hoje em dia,
Eu podia cortar isso daqui. Isso daqui, história, livro de história, não é útil para alcançar a felicidade humana em nenhum ponto. A não ser se você gostar disso. Aí vai ser um hobby. Aí vai ser algo que você gosta de fazer. Mas isso daqui não é efetivo. História, como a sociedade concebe hoje, não é efetivo para o bem desenvolver de um nobre e para o alcance da eudaimonia, para o alcance da felicidade humana. Não é. E para a emancipação e iluminação, para a metamorfose de um escravo para um nobre, não é efetivo. História não serve para nada. E aqui é o 5º disclaimer do que vai ser esse curso. Ele vai ser básico. Eu não vou estudar, nós vamos começar pela pré-história, e nós vamos caminhando pela história, para identificar esses padrões humanos e sociais. Porém, ele é básico. Eu não vou pegar um livro de antropologia pré-histórica e discorrer com vocês. Esse primeiro módulo do curso se baseia para isso, é padrões, é análise de padrões. E nós vamos usar a estética da história para isso. Mas nós estamos estudando a psicologia do ser humano. E ele é completamente utilitarista. Ele é utilitário. Todo conhecimento que não nos faz melhores é inútil. Ele basicamente serve para ser utilitário. Ele é básico. Depois nós podemos criar módulos em que nós vamos estudando livros mais complexos de historiadores e documentos históricos. Não estude... Agora, alguém que gosta de história. Não estude história através de historiadores, porque eles compilam documentos de acordo com a visão deles. Filósofos, a mesma coisa. Eles compilam a visão deles daquele mundo através da mente deles, das opiniões deles, das ideologias deles, de como eles veem aquilo. Se você quer estudar história, estude através de documentos puros e crus. Pegue documentos imagéticos, registros diários, coisas assim, mas não pegue nenhum livro de um historiador moderno. Ele vai estar só compilando todo aquele sistema de documentação através da visão dele. Depois nós podemos, sim, criar módulos de cursos em que nós vamos desvendando a história, só que isso não seria útil para a escola de nobres. Isso não forma um nobre. Isso seria basicamente um passatempo. Mas nós podemos fazer isso depois. Esse curso de história, que vão ser as primeiras aulas de história, ele é básico, ele se pretende ser básico. Ele é um resumo de cada época, um resumo de cada período, de cada visão, de cada sociedade, e como nós podemos identificar padrões psicológicos humanos dentro dessas sociedades e relacionar isso com o indivíduo humano existente agora, com seu eu e com o eu das pessoas que te cercam. É isso, ele é utilitário. Então eu acho que eu falei tudo, basicamente tudo que vai ser isso a partir de agora. E eu vou dividir, eu acho que já deu pra ver isso, eu vou dividir em módulos. Então esse é o módulo de história, vai estar escrito história, e aí o número da aula, porque eu acho que isso é mais fácil de achar. Também tem um módulo de antropologia ou sociedade. Também tem um módulo de aula. Quando é só aula, é quando é algo que não tem uma característica distintiva primordial. Ela é algo geral e ela provavelmente não vai ter uma sequência. Então, eu só boto como aula. E é isso. E ainda vão ter outros módulos. Eu quero estudar geologia, quero estudar botânica, quero estudar linguística, gramática e muitas outras coisas que vão auxiliar, como o próprio nome da escola diz, a formar alguém nobre, a formar alguém com uma alta capacidade de potencialidade humana. Depois eu quero também fazer um vídeo explicando qual é o contexto dessa escola, para que ela serve, mas isso vai ser bem depois. Agora eu quero simplesmente espalhar conhecimento. E é para isso. Esse é a primeira aula, que é a explicação do que esse curso de história vai ser. E eu agradeço-vos a sua presença. E você deveria agradecer principalmente a você mesmo, porque isso daqui vai te fazer muito melhor. Vai te economizar muitas experiências. E é isso. Que
a inteligência universal possa estar contigo, que é a força primordial, que o grande Criador de tudo possa te infundir sabedoria.